fazer o 545, vê se nós conseguimos. Só uma. Quero que todos cantem junto comigo. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, para nos morrer por meus pecados, mas ressuscitou Glória a Deus. Meu irmãos, meu irmão tocando guitarra, eu falo que parece aqueles filmes do Elvis Presley. Estou lembrando dos filmes. Faz a guitarra falar, nunca vi isso. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a vida dele. Amém, queridos? Gostaria de saber se tem alguém que tem algum testemunho, algo para compartilhar com a igreja do Senhor essa noite. Amém? A oportunidade está aberta. Louvado seja Deus. Alguém nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos já partir para o momento da oferta. Amém? Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que você possa separar o seu dízimo, a sua oferta e abençoar a casa do Senhor. Amém, irmãos? Estou falando assim que eu estou bastante resfriada, mas Jesus é bom. Amém? Graça. Aleluia, para nós estarmos aqui adorando a Ele nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Quero chamar o irmão Marco para estar orando pelas ofertas dessa noite. Vem cá, querido. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, é que nós vamos apresentar ao Senhor, né? Deus não quer o seu dinheiro, mas a obra precisa, a igreja precisa, para que essas portas se mantenham abertas, né? Precisamos da contribuição dos irmãos.
e é uma ordenança do Senhor, né? Como diz lá em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Se você pode, contribua. Se você ainda não é dizimista, faça um propósito com Deus, né? De entregar o seu melhor, aquilo que o Senhor exige de nós, que você possa vir a entregar, e o Senhor com certeza não deixará faltar nada na vida dos irmãos. Bem, para quem não sabe, o dízimo é 10% de tudo aquilo que o Senhor abençoa a sua vida com o seu trabalho. Amém? Que você traga à casa do Senhor. Amém? Você que trouxe sua oferta, pegue nas mãos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que te louvamos, Senhor, e te engrandecemos, Senhor, mais uma vez. Senhor, neste momento, Senhor, Pai, que nos reflete, Senhor, também a adoração e a obediência, Senhor, que temos a Ti, Senhor, de entregar, Senhor, o nosso dízimo, Senhor, a nossa oferta, Senhor, conforme, Senhor, a Tua ordenança, Senhor, para que haja, Senhor, mantimento na Tua casa, Senhor. Meu Deus, que o Senhor receba, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que nada, Senhor, nada venha faltar, Senhor, na mesa de todos os Teus servos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, no nosso meio, Senhor, que tem falta de algo, Pai, que o Senhor venha, Senhor, a preparar, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a multiplicar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, e que de nada, Senhor, os Teus servos tenham falta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Jesus é bom, amém? Eu gostaria também nesse momento de dar 5 minutos de oportunidades para o nosso irmão Jean. Bem? Então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Eu vou ler uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias. Fica em Lucas capítulo 17, no seu versículo de número 11. Não precisa, se não quiser abrir a sua Bíblia, para nós ganharmos tempos, que tem a ministração da palavra, e eu vou deixar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O título diz assim: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando o nome de Deus em voz alta.
e caiu-lhe aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Amém. Se nós pegarmos o contexto dessa palavra, ela fala de 10 leprosos. E naquela época, a pessoa que tivesse uma enfermidade, como lepra, ou alguma enfermidade que não poderia estar perto das outras pessoas, acontecia que elas eram separadas. E passando Jesus por esse vilarejo, encontrou 10 leprosos. A Bíblia fala aqui. Só que o que me desperta a curiosidade, irmãos, é que assim, compromisso. O Senhor teve tocado ao coração para falar de compromisso. Porque o importante de nós estarmos na igreja, de nós termos compromisso com Deus, porque assim, eles reconheceram a autoridade de Jesus Cristo, reconheciam que Jesus podia curá-los, mas assim que foram curados, só um voltou para dar glória a Deus. Então, o que eu sempre falo para minha esposa, a gente comenta, o crente, ele tem que vigiar, irmãos, na hora que ele está na bênção. Na hora que ele está na bênção. Porque quando ele está na prova, ele busca, ele jejua, ele ora, ele acorda de madrugada para orar, ele vai pedir oração para o irmão, ele procura pastor, ele procura o pastor, mas na hora que ele recebe a bênção, quantos de nós, irmãos, que nós temos o compromisso de voltar à casa do Senhor? Às vezes, por muitas vezes nós deixamos de vir à casa do Senhor, de fazer algo para o Senhor, por quê? Porque nós estamos na bênção. Está tudo bem. Aí Jesus vai, entrega uma bênção, ou uma casa, uma chave de alguma coisa, de um carro. Estou com o meu carrão hoje, vou passear, vou para um churrasco. Domingo que vem eu vou, na terça que vem eu vou. Mas e aí? E se Jesus voltar hoje, irmão? Onde que a gente vai estar? Como que a gente vai estar hoje? Santo Deus! Como que a gente vai estar diante de Cristo? Porque é muito se pregado a gente falar: Jesus está voltando. Mas qual de nós aqui sabemos quando que vai findar os nossos dias aqui na terra? E depois que findar os nossos dias, o que nós vamos poder fazer? Qual é o compromisso que nós vamos ter com Cristo depois? Nós só vamos ser julgados, irmãos, pelas obras que nós tivemos, pelas sementes que nós plantamos. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que no meio de 10, um só voltou para glorificar a Deus. E no meio de nós, quantos voltam para glorificar a Deus? Aleluia. Mas graças a Deus, hoje aqui tem um povo abençoado, que veio buscar a palavra do Senhor, que veio buscar a resposta de Deus, que tem compromisso com o Senhor, e o Senhor vai honrar. E eu creio que o Senhor tem uma palavra, e tem uma palavra de vitória para cada um de nós aqui. Amém, irmãos? E que fique essa meditação para que os irmãos possam meditar e entender, ter um particular com Deus, para ver como que anda a vida de cada um de nós com Cristo, inclusive a minha. Amém, irmãos? Amém. E as palmas glorificam ao Senhor. Deus é bom, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira. Aleluia. Jesus é fiel. Amém? Estamos com tempo ainda hoje. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Eu costumo dizer que domingo é o dia do Senhor, o dia que nós devemos dedicar ao Senhor Jesus. Amém? Eis que eu me conheço, por cristã, eu me conheço, entendo das coisas do Senhor. Domingo é o dia do Senhor Jesus, é o dia que nós temos que estar na presença do Senhor, o dia que nós temos que reservar para Ele. Amém, querido? É um dia que nós não podemos substituir por nada. Louvado seja Deus. Isso que o irmão Jean acabou de falar é uma grande verdade. Amém? Louvado seja Deus. Eu também quero dar 5 minutos para o irmão Michael. Vem cá, querido, falar algo da parte do Senhor. Amém?
Daqui a pouquinho nós vamos entrar na palavra. Louvado seja Deus. Primeiro a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Os irmãos se perdoem pelo Senhor, vou segurar a Bíblia aqui, tá? Tiago 4, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Uma palavra muito dura, irmãos. Jamais eu quero ofender alguém aqui, porque, primeiramente, se o Senhor falou comigo, essa palavra se aplica a mim. Amém? Irmãos, vivemos um mundo, sim. Quem aqui não está neste mundo? Tem alguém aqui que não está nesse mundo? Todos nós sofremos tentações, todos nós sofremos lutas. Ao que guerreia nos nossos membros, na nossa vontade, no nosso pensamento, é mal. A vontade da nossa carne é má. Temos, irmãos, que admitir isso. Temos sim, porque você, para lutar contra um adversário, você precisa conhecê-lo, para que você tenha êxito. Amém? Então o nosso adversário muitas vezes não é só o diabo, não é só aquele bicho vermelho de chifre e rabo, não. Muitas vezes é a nossa vontade, são os nossos prazeres. Hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou lá, hoje eu vou no barzinho, hoje eu vou ver aqui na internet alguma coisa que não agrada a Deus. Deus, fica aqui um minutinho, eu vou ali, daqui a pouco eu volto, Senhor. Não! Isso, meus irmãos, assim como o irmão Jean falou e deixou muito claro, que dia o Senhor irá voltar? Que dia o Senhor irá voltar? E quando o Senhor voltar, onde é que nós vamos estar? Vamos estar na presença do Senhor, glorificando, exaltando o nome dEle, ainda que com nossos erros, ainda que com nossas falhas, ainda que nós façamos algo que nós não queremos, mas estamos buscando ao Senhor, buscando a presença dEle, para abandonar todo o pecado. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. A palavra do Senhor diz aqui, no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Mas Deus, mas eu gosto tanto disso. Se Deus pediu para abandonar, abandone. Se Deus pediu, não sou eu que vou pedir, não é a pastora, não é o irmão, não é ninguém, não é a esposa, não é o marido. Mas se o Senhor te incomoda, largue. Se sujeite à vontade de Deus. Se sujeite à vontade do Senhor, porque você irá receber uma bênção maior do que tudo que os seus olhos hoje conseguem ver, que é habitar junto ao Altíssimo. Amém? É habitar e ter a presença do Senhor 24 horas por dia, num lugar onde não há frio, não há fome, não há tristeza. Amém? Onde nem o sol é preciso ter, porque o semblante do Senhor brilhará sobre nós eternamente. Alguém aqui queira ficar nos céus? Sujeitai-vos, pois, a Deus.
Ai, meu Deus. Temos de